Pronto, então nós hoje vamos falar do tema que nos traz aqui. Do tema de hoje, então, é a coragem para desagradar e com isso conseguir avançar. E pronto, antes de entrarmos assim propriamente no tema, nós vamos tentar perceber aqui porque esta dificuldade que nós temos em desagradar. Temos dificuldade em desagradar, porque é isto, não é? Porque é que nós temos esta dificuldade de desagradar e porque é que esta dificuldade tantas vezes nos traz? Bem, nós vamos ter que recuar lá aos nossos primeiros anos e recuar lá atrás no nosso passado, na maior parte dos casos. É aí que está a origem desta dificuldade de desagradar. Ou, pelo menos, começou aí e depois a gente foi acentuando. Porquê? Porque nós crescemos, na maior parte dos casos, nós crescemos com a necessidade de... Todos nós temos necessidades de afeto, de ser aceites e por aí fora, não é? Desde a criança, que não sobrevive se não for cuidada e tratada pelo adulto. Portanto, nós todos nascemos com essa dificuldade de afetos e de sermos pertencentes ao grupo e pronto, e temos esse tipo de aprovação, digamos assim. E nós, muitas vezes, em criança, registamos como sendo verdade que para as pessoas me acolherem, para eu poder pertencer a um grupo, uma família, uma empresa, eu não posso desagradar. Ou seja, quando eu agrado mais, é quando eu consigo realmente pertencer e consigo a atenção. E isso não é verdade. Na maior parte dos casos não é verdade, mas é uma crença que está muito enraizada em nós. E então, nós temos essa dificuldade. Nós achamos que ser bons, entre aspas, podermos ter direito a uma recompensa, entre aspas, também, para nós conseguirmos ter coisas boas, entre aspas, outra vez, nós não podemos desagradar. Isto está no nosso subconsciente e isto molda a nossa vida. Mas isto é não só mentira, como muito prejudicial. Porquê? Repara lá uma coisa. Quando eu, para não desagradar, eu faço uma coisa que eu não estou a ser autêntica, não estou a ser genuína, estou a passar por cima do que eu sinto, eu não estou a ser a minha melhor versão, certo? Eu não estou a ser a minha melhor versão, porque nem sequer estou a ser autêntica, genuína. Portanto, eu estou a dar ao mundo, a dar às pessoas, a dar ao que me rodeia, uma versão de mim muito limitada, muitas vezes até frustrada, triste, reprimida. Portanto, se eu não estou a dar a minha melhor versão, eu não vou poder receber a minha melhor versão, não é? Porque aquilo que eu mando para fora, eu vou receber para dentro. Portanto, se eu estou a dizer um sim, com uma vontade de dizer um não, ou com uma necessidade até de dizer um não, mas eu estou a dizer sim porque lá atrás está-me a dominar aquela crença subconsciente que eu preciso dizer que sim para poder pertencer, ou para poder ter direito a estar ali, ou seja lá para o que for que eu tenha registado, isto vai fazer com que, portanto, eu mando isto para fora e eu vou receber o quê? Vou receber mais necessidade de fazer isto. E isto vai aumentando, e eu vou-me desconectando eu própria. Nós vamos nos desconectando de nós próprios e vamos começando a sentir o peso desta desconexão. E este peso desta desconexão nós vamos nos sentir pesados, às vezes deprimidos, às vezes doentes, às vezes só insatisfeitos, às vezes vilões, só frustrados, depende, não é, de cada caso e de cada pessoa, mas isto é muitas vezes o reflexo, o facto de eu não me sentir bem, não me sentir feliz, não me sentir realizado, é muitas vezes reflexo desta falta de coragem para desagradar. Então, como é que isto se pode trabalhar? Primeiro nós temos esta noção, temos esta percepção. Vamos agora analisar que tipos de nãos é que nós dizemos, ou os mais frequentes. O que é que nós dizemos muitas vezes? Não posso. É verdade ou não é? Não posso. Não sei, mas muito poucas vezes nós dizemos não quero. Reparem, nós só dizemos não quero quando é uma coisa. Se me estão a dar uma coisa que eu não quero, eu digo, obrigada, não quero, não é preciso, não é? Mas muito dificilmente alguém me pede uma coisa que eu não posso fazer naquele momento, que eu não quero fazer naquele. Nem é preciso, não posso. Não quero fazer naquele momento e que tenho todo o direito de não querer, e muito dificilmente eu consigo olhar para a pessoa e dizer, olha, não quero fazer. E não justificar mais, porque o não quero é natural e eu preciso treinar este não quero e não tenho de justificar. Só não quero. Eu tenho todo o direito de não querer, não é? Mas nós temos essas dificuldades. E então nós vamos dizer, não posso.
não posso. O que é que o nosso subconsciente ouve? Não posso? Então o que é que ele vai fazer muitas vezes? Dar-nos um motivo para eu realmente depois não poder e dizer que não posso. Estão a perceber como é que as nossas atitudes e aquilo que a gente fala, muitas vezes, sem analisar, depois tem um peso e uma influência na nossa vida. A gente vai dizer, não posso, não posso, não posso. O nosso subconsciente vai ouvindo aquilo. Aquilo vai virando quase que um mantra para ele. A dada altura, ele vai me dar realmente motivos para eu não poder. Entendem? E daí ser muito importante esta clareza, este direito que eu tenho de não querer e não quero, ponto. Não quero, é suficiente. Portanto, é nós fazermos isto e darmos aos outros também o direito de fazer isto. Os outros também têm todo o direito de não querer, não é? Mas nós não fazemos isso porque nós estamos emocionalmente muito apegados a muitas pessoas, a muitas situações. E não quer dizer que a ideia não é cortar vínculos ou cortar relações, não tem nada a ver com isso. É simplesmente corrigir, ter vínculos saudáveis. O que é um vínculo saudável? Leve. Eu estou ali porque eu escolho estar ali, a outra pessoa está ali porque escolhe estar ali, e para eu estar ali eu não tenho que passar por cima do que eu quero, do que eu sinto, e a outra pessoa também não. E só quando a gente consegue interagir com as pessoas desta maneira, portanto, partindo deste princípio que eu tenho o direito de ser eu própria e o outro também, só assim é que nós conseguimos construir relações saudáveis e interações saudáveis. Porque este tipo de interações, onde eu não tenho coragem para dizer que não, para dizer sim para mim, sim para a vida, e não às vezes para uma pessoa ou para uma situação que está a dificultar esse avançar, esse meu evoluir, esse meu progredir, esses vínculos, eles são altamente prejudiciais da nossa vida, da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa autoestima, do nosso amor próprio. Portanto, eles atrapalham muito aquilo que nós viemos aqui fazer. E o que é que nós viemos aqui fazer? Eu bato sempre nesta tecla. Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para aprendermos a sermos genuínos, autênticos, felizes. Porque o sermos felizes não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que é nata dentro de nós. Nós é que, à medida que fomos crescendo, nós fomos nos afastando disso. E então, pronto, quanto mais afastados nós estivermos disso, nós vamos ter que voltar para esse centro, para esse realinhamento, e aí sim conseguir evoluir. Porque reparem, nós muitas vezes não evoluímos porque não temos realmente coragem de desagradar aqueles que estão ali à nossa volta. E eu explico melhor o que eu quero dizer com isto. Às vezes, para eu poder evoluir e avançar, às vezes um próximo nível da minha vida, né, que faz todo o sentido com a minha alma, com quem eu sou, com a minha essência verdadeira, que quando eu consigo andar, eu vou me sentir muito mais feliz, muito mais realizada. Às vezes isso obriga-me a dizer que não para quê? Às vezes para uma relação, às vezes para um trabalho que eu tenho hoje, às vezes para uma casa, às vezes para eu conseguir andar, às vezes eu preciso dizer não a coisas que eu estou muito apegada emocionalmente. E então, para eu não ter a necessidade de dizer não, o meu subconsciente muitas vezes dificulta-me e não me mostra claramente essas possibilidades de eu evoluir. Mas não é porque elas não estejam lá. Ou não é até porque a minha essência não as queira. É simplesmente porque a minha essência não quer dizer não àquilo que tem, para abrir espaço para o novo e poder avançar. E então é muito importante que nós, na nossa vida, que a gente consiga pensar isso. O que é que eu realmente quero? Porquê é que eu quero? Qual é o motivo que me faz querer? Não é? Ou pelo contrário, se eu também não quero, por que motivo é que eu não quero? Se é por mim ou se é porque eu simplesmente não quero dizer não quero largar alguma coisa que eu tenho hoje. Porque se for esse o motivo, eu diria que é pelo motivo errado. E isso vai ter um custo. Vai ter um custo no meu bem-estar, vai ter um custo na minha saúde física, muitas vezes, e vai ter um custo na minha felicidade e no meu prazer de viver. E, portanto, vai ter uma consequência naquilo que eu consigo entregar ao mundo, entregar à vida. E se eu não entrego à vida tudo o que eu não posso depois, entre aspas, reclamar de eu não ter tudo o que eu quero. Porque a vida é justa e ela normalmente dá-nos na proporção daquilo que consegue entregar. Eu não posso
querer mudar de casa, por exemplo, de uma casa grande para uma casa pequena, mas eu não estou disposta a trabalhar mais, eu não estou disposta a trabalhar melhor, eu não estou disposta a eu não estou disposta a sair da que eu tenho, da vida que eu tenho, da casa que eu tenho. Se eu não estou disposta a sair da casa que eu tenho, a vida não tem como me dar uma casa maior. Entendem isto? Entendem porque é que nós às vezes ficamos a tentar construir pela rama e nos falta a raiz, falta-nos o alicerce, falta-nos... E qual é a raiz, qual é o alicerce? É sempre o mesmo, é voltar para a essência. É quem é que eu sou de verdade, o que é que me faz verdadeiramente sentir feliz. E ter esta percepção que às vezes o que eu acho que eu não posso ou não consigo largar, não é que eu não possa e não consiga largar verdadeiramente, é que eu aprendi, eu fui educada, eu fui, como eu costumo dizer, adulterada para achar que eu preciso daquilo. Mas no fundo, não é. Não é. Foi uma necessidade aprendida, autoimposta. Foi uma coisa que eu aprendi, digamos assim, para caber na caixinha. Qual é a caixinha? É a caixinha que a sociedade me colocou ali. É porque a família tem que ser assim, porque a educação tem que ser assim, porque o trabalho tem que ser desta maneira. E às vezes aquilo não só já não faz sentido hoje, e não faz sentido para toda a gente que questiona, já não é só para mim, mas às vezes aquilo não faz sentido nenhum para mim. E eu fico ali agarrada, só porque eu aprendi, só porque eu treinei muito aquela ideia, só porque eu estou muito habituada àquela ideia. Cuidado com isto, porque muitas vezes eu já percebi que eu tenho ou que dizer não para a minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu marido, seja para quem for, eu às vezes tenho que dizer não para eu conseguir evoluir e até para aquela outra pessoa também conseguir evoluir. Mas eu aprendi que não se pode dizer não ao mais velho, não se pode dizer não à mãe. Então eu fico ali, agarrada nessa crença, sem perceber as consequências que aquilo tem. E aquilo muitas vezes tem consequências para mim e para outra pessoa que eu não consigo dizer não. Às vezes tem consequência para mim e para a mãe. No caso do exemplo que eu dei, não é o meu seguramente, mas neste momento, porque a minha mãe até já partiu. Mas ainda assim, mesmo que a mãe tenha partido, pode ser que nós ainda estejamos a repetir um padrão por fidelidade, por lealdade à mãe, que até já nem está cá. Portanto, também pode ser, neste caso. Mas é importante que a gente perceba. Porquê? Isto é assim? Eu aprendi assim? Mas porquê? Ainda é verdade? Ou isto só é assim porque a pessoa que me ensinou é uma pessoa a quem eu estou muito emocionalmente conectada. É uma pessoa que eu amo profundamente e eu não consigo dizer não. Mesmo quando eu racionalmente, quando eu consigo trazer alguma razão para a situação e afastar um pouco só a emoção, eu consigo ver que é o melhor para mim e para a outra pessoa. Porque assim, eu às vezes não consigo dizer não à pessoa, não consigo dizer não à mãe. Mas eu, racionalmente, quando eu trago um bocadinho de razão para ali e junto a razão com a emoção, eu vejo que aquele não que eu estou a fazer à pessoa está a contribuir para a estagnação da pessoa. Não está a contribuir para a evolução dela. Então, eu não consigo dizer não, a pessoa não evolui e nós ficamos ali emaranhados naquela situação e ninguém cresce, ninguém evolui. E nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Quando fica muito estagnado, a vida vai nos trazer obstáculos, dificuldades, para nós podermos avançar. Porque nós temos que avançar. Nós viemos cá para avançar. A nossa alma quer avançar. Só que a nossa programação impede, dificulta essa evolução, esse avançar. E esse travão, essa dificuldade em avançar, prende-se muitas vezes com esta dificuldade de dizer não. Então o que eu queria que a gente levasse daqui? Eu tenho o direito de dizer não. E mais ainda, eu tenho a obrigação de dizer não, quando eu, para dizer sim, estou a dizer não à minha essência, ao meu sentido. Certo? E eu preciso pensar, eu preciso trazer razão para estas situações do porquê que eu não digo não e não posso focar só com a emoção. Porque a emoção, neste caso, está muito conectada. Eu aprendi que eu tenho que dizer não naquela situação com uma pessoa que eu amo profundamente, que eu respeito, que eu fui... Entendem? E tem um peso muito grande a emoção ali. E às vezes eu preciso pôr ali um bocadinho de razão para conseguir avançar. E olhar para a situação e dizer, pois, ok, eu aprendi que eu não posso dizer não aos mais velhos, sobretudo, por exemplo, né? Sobretudo à minha mãe, que eu não tenho esse direito, mas a minha mãe viveu numa outra época. Ela aprendeu de uma outra maneira.
Ela própria aprendeu com os meus avós, que também ainda eles aprenderam de uma outra maneira. E os meus avós entendem. Isto veio passado e muitas vezes isto passa de geração em geração e está desconectado da realidade de hoje. Portanto, é importante nós analisarmos isto e percebermos de onde é que vem esta dificuldade em dizer não, em desagradar. Muitas vezes vem daqui, porque nós aprendemos assim, outras vezes vem de uma necessidade imensa de ser aceito, porque nós lá na infância percebemos que quando nós dizíamos sim, as pessoas olhavam mais para nós, as pessoas nos viam, mas isto não é verdade. Hoje em dia isto não é verdade. Isto foi a conclusão da criança, mas não pode e não é seguramente a conclusão do adulto. Hoje nós racionalmente já todos percebemos, depende da idade, mas eu acho que numa parte das casas já toda a gente percebeu que não é por nós dizer sim a tudo que nós vamos ser mais valorizados, não mais vistos, não é? Pelo contrário, muitas vezes nós até vamos ser desrespeitados, porque a pessoa nem valoriza. Repara lá uma coisa, se eu digo sim para tudo, qual é o valor do meu sim? Nenhum, porque eu digo sim para tudo, então ninguém valoriza, não é? Já uma pessoa que consegue dizer não, isto eu quero, isto eu não quero, isto eu gosto, isto não gosto, o sim daquela pessoa tem valor, porque ele é livre, ele não é doutrinado, ele não é programado, ele não é autoimposto, ele é livre. E só esse sim é que tem valor, não é? Portanto, até para sermos aceitos, até para as pessoas, entre aspas, nos valorizarem e nós próprios nos valorizarmos, nós temos que ter liberdade em dizer sim, dizer não, em dizer eu quero, não quero, eu gosto, eu não gosto. E o outro vai ter que aceitar, porque nós também vamos ter que fazer esse exercício de aceitar isso do outro. Faz sentido? Pronto, eu gostaria que vocês pensassem um bocadinho nisto e depois, se tiverem alguma dúvida, quando depois voltarem a ouvir novamente e quiserem falar um bocadinho sobre isto, pronto, podem fazê-lo. Mas eu gostava que vocês levassem este exercício para a vida, para a semana, que é onde é que eu estou a dizer não com vontade de dizer sim, ou onde é que eu estou a dizer sim com vontade de dizer não. Provavelmente, se calhar, será aqui até ainda que nós vamos tirar os nossos aprendizados. Ao quê, ou a quem, ou a que situação é que eu estou a dizer sim com vontade de dizer não. E pode ser que eu não consiga passar do sim logo diretamente ao não, mas de certeza que eu consigo hoje já, quando eu fizer esta análise, dar o primeiro passo para essa situação, para eu conseguir fazer isso. Às vezes eu estou a dizer sim há muito tempo a uma situação que eu quero dizer não, e eu não consigo chegar ali hoje e dizer, pronto, eu quero dizer não, às vezes não consigo fazer isto assim. Mas se eu começar a trazer a racionalidade para ali, começar a pensar, ok, eu estou aqui, mas é aqui que eu quero chegar, qual é o pequeno passo que eu posso dar hoje nessa direção? Qual é o pequeno passo que eu posso dar hoje para me escolher a mim? Para me valorizar a mim, para me priorizar a mim? E isto não é egoísmo, isto é amor próprio. Isto é que é certo. Quanto melhor eu estiver, quanto mais conectada comigo eu estiver, melhor será a versão de mim com que eu vou interagir com o mundo. Portanto, quanto melhor eu estiver, melhor vai ser para o mundo, ou para o meu contributo para o mundo. Portanto, não tem nada de egoísmo nisto, pelo contrário, tem até generosidade, tá bom? Portanto, é olharmos para isto e pensar, ok, eu já identifiquei que aqui nesta situação eu estou a dizer sim, eu estou com vontade de dizer não. Isto está-me a desgastar, isto está a causar em mim emoções contraditórias. Pronto. Então eu não consigo passar de uma para a outra, se calhar imediatamente, mas eu consigo dar um primeiro passo. Qual vai ser esse primeiro passo? É isso que vocês precisam de pôr no papel e que vocês precisam abraçar e valorizar cada pequeno passo nesse sentido. Vocês vão ver quando vocês conseguem dizer ao vosso sim, quando vocês conseguem chegar ao vosso não autêntico, genuíno, e aquele não que vem cá de dentro, pode até ser difícil um bocadinho o processo, por causa do hábito que está implementado e de tudo que está ali por cima, daqueles programas que foram colocados e daquilo que foi muito treinado, mas quando eu consigo chegar lá, eu vou sentir uma leveza e uma libertação que vos vai dar força e vai-vos dar ânimo, vai-vos dar coragem para os próximos que irão fazer e que seguramente seguirão, está bem? Portanto, penso que é por aqui, é esta coragem de
poder desagradar fora para agradar dentro, para agradar à essência. Penso que é por aqui o caminho mais leve para a nossa evolução, porque não se esqueçam do que a gente viu lá atrás, né? E temos visto também nos outros encontros, quando nós vemos que precisamos fazer uma alteração, precisamos fazer uma mudança, e não a fazemos, depois de a ter percebido, não a fazemos porque não temos coragem, a vida vai dar um jeitinho, ou pode dar um jeitinho de nos obrigar a fazê-la de uma forma, pronto, menos leve, né? Um bocadinho mais assim, na violência, digamos, e nós podemos e devemos evitar isso. A vida é para ser leve, é para ser fluida. Nós é que colocamos peso no sítio errado, tá? Então vamos lá colocar a nossa atenção e o nosso foco no nosso bem-estar, prestar atenção ao nosso sentir e avançar de acordo com ele, tá bem? Pronto, ficamos por aqui então hoje, e agora vocês ficam então com este trabalho de ver onde é que vocês querem colocar o vosso foco e quais os sims que vocês querem dizer não, e a começar a dar os primeiros passos. E é com amorosidade convosco, com amorosidade connosco, porque nós podemos fazer isso de forma amorosa, connosco, com os outros, com o mundo, está bem? Então vá, beijinhos e até à próxima.